Fala galera, beleza? Enfermeiro Jonathan Matias, professor aqui. Vou estar fazendo esse vídeo para vocês que é sobre reanimação neonatal, tá? Esse vídeo aqui é específico para os meus alunos lá da Anhanguera, acadêmicos de enfermagem, porém eu vou deixar disponível ele aqui no canal do YouTube para quem quiser ver, e se tiver alguma dúvida, comentário, pode fazer aqui que eu respondo, tá? Ao final desse treinamento, dessa aula, tem uma pergunta-problema. Todos os meus alunos vão ter que responder a essa pergunta-problema, mas se você não é meu aluno e é inscrito do canal aqui e quiser responder essa pergunta-problema, eu terei o prazer de responder, de corrigir aí para vocês, tá bom, gente? Bom, primeira coisa que eu vou deixar aqui para vocês é o seguinte: desse vídeo tem uma complementação que é a terceira parte do treinamento que eu fiz lá para a Unimed, tá? Como eu vou falar aqui sobre parada cardiorrespiratória, tá? Dentro lá dessa terceira parte do treinamento da Unimed, tem a prática sobre isso, de como fazer uma reanimação cardiopulmonar em crianças, né? Então, fica como complemento, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, desse vídeo lá da Unimed, tá? Eu já postei esse vídeo hoje lá e estou encaminhando para vocês, então, esse vídeo aqui com o link para aquele outro vídeo que fala sobre reanimação neopediátrica, tá bom? E aí eu vou começar agora para vocês a nossa aula mesmo, tá? Eu vou deixar então aqui no cantinho eu aparecendo para que vocês possam me ver, e vou deixar aqui o treinamento então que são os slides aqui para a gente ir conversando, tá bom, gente? Então vamos lá. Então aqui, ó, como prometido, reanimação neonatal para vocês, isso aqui mais voltado para a sala de parto, mas eu vou tirar algumas dúvidas aqui de vocês já na sequência, tá bom? Vamos lá. Então nós temos que entender que existe uma fragilidade muito grande no contexto, né? Gestante, parto, feto, né, e recém-nascido. Então, todo esse processo ele é fragilizado, né, e é bem complexo, né, se a gente for olhar bem, né. Então nós temos aí todos os aspectos fisiológicos que estão envolvidos, que é natural, né, do ser humano, a gestação, a reprodução humana, o nascimento, mas nós podemos entender que existem intercorrências, né, devido principalmente a possíveis fatores complicatórios, né, desse parto, principalmente, ou do pré-natal, da própria mãe, ou do próprio parto, tá? Então, algumas questões bem importantes que podem acometer um recém-nascido a necessitar de uma reanimação neonatal, né? Quanto menor a idade gestacional e quanto menor o peso que essa criança nasceu, maior a possibilidade dela ter que ser submetida a uma reanimação, tá? Nós temos uma estatística ali do Ministério da Saúde, tá? Onde ele diz ali em 2011, né, nós tínhamos uma estimativa de 300 mil neonatos que necessitaram de auxílio profissional para manter a respiração ao nascer, né? Esse dado é bem importante porque é uma quantidade muito grande, né? Se a gente for olhar a quantidade de neonatos aí que nasceram e que precisaram de reanimação neonatal, né? Então isso é bem importante, né? E a gente tem que olhar com um pouquinho mais de atenção para isso, e os profissionais têm que estar preparados para essas situações. Outra dúvida bem importante que os profissionais da saúde têm é em relação aos sinais vitais neonatais, tá? Esses valores de referência que está agora aqui para vocês, eu tirei do livro da Anhanguera, tá? O livro é bem atual e tem algumas referências, alguns valores de referência ali para sinais vitais. Eles estão corretos, estão todos dentro do acordo. Eu peço que vocês sigam esse exemplo, tá? Então nós temos ali valor de referência para a temperatura neonatal entre 36,5 e 37, tá? Valor de frequência respiratória
entre 30 e 60 movimentos por minuto, uma média aí de 40 movimentos por minuto. E de frequência cardíaca nós temos aí de 120 a 160 batimentos por minuto, tendo uma média então de 140 batimentos por minuto, certo? Esses valores de referência são muito nobres e é importante que nós tenhamos o conhecimento, tá? Visto que vocês vão encontrar uma série de valores de referência aí na internet aí como referência teórica, porém existe ainda uma dificuldade grande dos profissionais saberem qual é a mais correta. Então eu peço que vocês sigam essa que eu estou passando para vocês hoje. E pressão arterial, se verifica em recém-nascido? Se verifica em criança, né? Sim, se verifica. Quando há necessidade, a gente deve verificar a pressão arterial. E isso é um problema bem grande. Nós estamos mais acostumados a verificar a pressão arterial de adulto. Então, nós temos a pressão arterial como referência do adulto, que é diferente para a criança, né? Visto que a criança tem um comportamento fisiológico diferente e tem também um tamanho diferente. Então, a pressão arterial vai ser diferente. Os valores de referência também têm uma grande dificuldade entre os profissionais de encontrarem esses valores de referência, mas eu vou deixar aqui para vocês um estudo bem importante, bem grande, tá? É um artigo científico que foi realizado, é de 97 esse artigo, mas ele é extremamente nobre porque ele está bem atual em valores de referência neonatais, tá? Então o que nós temos de tabela aqui? Nós temos então, foi para vocês entenderem como é que foi realizado o estudo. Foram feitos em 634 crianças recém-nascidas a verificação da pressão arterial, ou seja, um estudo bem grande, tá? Bem importante. Então nós temos aqui, com pressão sistólica, né, onde a gente teve uma variação de 60 a 109 milímetros de mercúrio, extraiu-se então a média que foi de 95 milímetros de mercúrio, tá? E a diastólica em torno de 30 a 60 milímetros de mercúrio, extraindo então uma média de 50 milímetros de mercúrio. Então pode-se dizer que para uma pressão considerada normal para um recém-nascido, tá, varia em torno de 95 por 52 milímetros de mercúrio, certo? Então esse valor é importante. Claro que as decisões em relação ao que fazer com a verificação da pressão, após a verificação da pressão arterial, não cabem somente a nós profissionais de enfermagem, mas principalmente ao pediatra que vai estar ali na sala de parto, tá? Então nós temos que estar em constante acordo com ele, em constante comunicação com esse pediatra, para que ele nos forneça então todo o aparato, né, que a gente vai precisar para cuidar dessa criança, certo? Então essa interdisciplinaridade ela é importantíssima para nós profissionais de enfermagem, tá? Eu sempre digo que nessas situações de urgência, emergência e parto não deixa de ser, né? Apesar de existir o baixo risco ainda, a gente não sabe se realmente vai ser baixo risco mesmo, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer na hora do parto. Então, mesmo assim, são situações onde dependem de todos os profissionais trabalharem em equipe, em conjunto, tá? Nesse momento a gente não pode ter egocentrismo, a gente tem que ter um trabalho consciente e trabalhar todos os profissionais em conjunto. Uma outra situação bem importante, né, é para que serve esse equipamento aqui, né? Vocês estão vendo que ele é um ar-condicionado, né? Para que serve um ar-condicionado dentro de uma sala de parto onde está saindo uma criança que não tem proteção nenhuma, que tem um centro termorregulador que não atua ainda? Para que serve esse mecanismo aqui, né? Esse equipamento, gente, ele serve para controle da temperatura ambiente, não é para refresco do profissional. Ou seja, uma sala de parto com uma temperatura regulada em 17 graus por esse equipamento aqui, ela vai ficar extremamente gelada. Ai, professor, mas nós moramos no Brasil, um país tropical, aqui em Jaraguá do Sul, por exemplo, nós chegamos a ter 50 graus registrados em termômetro, né? Como é que a gente vai fazer? Gente, é controle de temperatura, tá? Para o ambiente, não é para nós profissionais. Infelizmente, a gente tem que trabalhar com esse contexto, tá? Qual é o problema que nós podemos ter aí em relação a esse equipamento, né? Nós podemos ter aí
uma perda de temperatura importante para o recém-nascido e ele precisar aí de uma possível reanimação neonatal, tá? Nós temos aí, dentro da reanimação neonatal, algumas peculiaridades, tá? E nós temos aí a parada cardiorrespiratória neonatal. Uma coisa bem importante da parada cardiorrespiratória neonatal é quando se inicia, né, as compressões torácicas, a ventilação e tudo mais, né? Então, bem importante, tá? Sempre que a frequência cardíaca for menor que 60 batimentos por minuto, nós já iniciamos manobras de reanimação neonatais, tá? Porque é um quadro de bradicardia importante para o recém-nascido, tá? Geralmente essas bradicardias elas são causadas por uma origem respiratória, então até no meu treinamento ali que eu deixei o link aqui para vocês vão ver que eu falo bastante sobre isso, que a ênfase é na ventilação, a ênfase são nas compressões, não nas compressões torácicas, mas sim na ventilação, porque geralmente para criança e recém-nascido a origem dessa parada cardíaca ela é respiratória, né? Vou deixar para vocês aqui dentro dos meus slides um documento bem importante que eu encontrei aí na internet de um treinamento, tá? Onde tem um resumo muito claro, muito bom, dentro das normas que pedem a American Heart Association para reanimação neopediátrica, tá? Então tô deixando aqui para vocês, eu vou falar só a parte mais importante aqui, mas ele fica como material de apoio. Quem está assistindo o vídeo pode pausar o vídeo e ler esse material, que ele é muito bom mesmo para a sala de parto, como fazer reanimação neonatal, tá? Tem todas as manobras específicas, o que deve ser feito, tá? E tudo mais, tá? O que é mais importante aqui para nós, para os meus alunos, o que eu já falei até em sala de aula, tem no meu treinamento também ali que eu fiz para a Unimed, tá? Dentro da sala de parto, para recém-nascidos, neonatos de 0 a 28 dias, em 2015, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, que levou essa informação em comum acordo com o que diz a diretriz da American Heart Association, determinou então que nós temos que fazer uma reanimação neonatal de 3 compressões para uma ventilação. Novamente, dando ênfase então às ventilações, né? Então nós vamos chegar aí a uma possibilidade de 90 compressões e 30 ventilações por minuto, tá? Sempre quando a causa é ventilatória, a ênfase então é na ventilação e não mais na respiração, tá? Um exemplo onde pode acontecer isso, né? É quando você tem adulto, por exemplo, que se afogou, né? Adulto afogado, você muda a estratégia de reanimação cardiopulmonar, aonde em vez de 30 compressões para 2 ventilações, você tem aí 15 compressões para 2 ventilações. Você diminui o volume de compressões em relação à ventilação para que a ventilação seja o mais importante dentro desse contexto, tá? Então isso é bem importante. Sempre que a causa da parada foi respiratória, a ênfase é na ventilação. Sempre que a causa da parada é cardíaca, a ênfase é nas compressões. Então tá aqui para vocês, na parte inferior aqui você pode ver, né, causa cardíaca em recém-nascido. Nós podemos aumentar para 15 compressões para 2 ventilações, tá? Os neonatos eles têm um grande risco de hipotermia, e isso pode ser realizado, né, essa hipotermia pode acontecer de 4 maneiras diferentes. Através de evaporação, através da radiação, através da condução e através da convecção, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isto. Por isso é tão importante conhecer esses mecanismos, né, que desencadeiam a hipotermia para que a gente possa revertê-los, tá? E mais importante, essa hipotermia ela é tão importante por quê? O que pode acontecer com isso? Existe um distúrbio metabólico que pode desencadear através da hipotermia.
qual que é esse distúrbio metabólico, né? É a hipoglicemia, isso mesmo, né? A baixa glicose sanguínea, né? É um evento muito frequente, né? Você tem aí até 15% dos recém-nascidos de risco tendo problemas de hipoglicemia e podem ter aí um risco de morbimortalidade muito acentuado, podendo até gerar sequelas futuras, né? E aí existe também uma questão de valor de referência que os profissionais têm bastante dificuldade, tá? Qual é o valor que eu preciso seguir para eu poder me orientar, né? Inclusive, tá, muitos pediatras têm uma certa dificuldade em determinar qual é o valor de referência para a glicemia capilar para o recém-nascido, né? Sabendo que nós temos uma diferença aí entre a glicemia capilar e a glicemia plasmática, né? Então, o que possivelmente pode causar essa hipoglicemia, então, nos recém-nascidos, né? Nós temos aí uma possível diminuição do suprimento de glicose, tá? Onde os recém-nascidos podem ter uma restrição do crescimento intrauterino e gerar essa diminuição do suprimento de glicose, pode ter cardiopatia congênita, erros inatos do próprio metabolismo do recém-nascido, que essa causa só vai ser verificada depois, tá? Doenças endócrinas, com, por exemplo, o cortisol ou o hormônio do crescimento, né? As mães que fizeram tratamento com beta-bloqueador podem ter crianças onde nascem com hipoglicemia, né? Nós podemos ter um aumento da glicose, da utilização da glicose no recém-nascido por conta de asfixia, por conta de hipoxemia, por conta de hipotermia, né? Por conta de sepse, né? Bem importante, né? A sepse também pode causar um aumento da utilização de glicose, né? Só fazer um parênteses aqui, né? Para que nosso organismo precisa de glicose? Nosso organismo precisa de glicose e basicamente de oxigênio. Mas por que é tão necessário glicose e oxigênio para o nosso organismo? Essa glicose e esse oxigênio vão ser transportados para dentro das células para serem transformadas em energia, né? Uma vez alguém falou que o corpo é energia e ele está extremamente certo, né? Nosso organismo só funciona com energia. Se essa glicose não está sendo utilizada para fornecimento de energia, outro mecanismo vai ter que ser utilizado para fornecer, então, energia através de um outro substrato, né? E isso pode gerar algum problema para o nosso organismo, certo? Hiperinsulinismo, tá? Filho de mãe diabética, doença hemolítica, tá? Pode acontecer incompatibilidade do RH, por isso é tão importante nós, profissionais de enfermagem, durante as nossas consultas de enfermagem nos pré-natais, verificar qual é o fator sanguíneo dessa mãe, para que ela não tenha incompatibilidade com o feto, tá? Pode ter problema aí depois de alguma hemorragia que essa mãe teve e teve que passar por transfusão sanguínea. Eu já expliquei para os meus alunos como que funciona a circulação fetal, né? E vocês viram que ela é diferente, como ela é complexa. Então uma transfusão sanguínea pode desencadear fatores aí dentro desse contexto fisiológico, né? Da circulação fetal e pode consequentemente na hora do parto ter um problema aí com relação à falta de glicose. Hipoglicemia hiperinsulinêmica, né, neonatal persistente, né, onde você tem aí uma presença bem acentuada de insulina. A insulina, lembrando, ela é uma chavinha que abre a célula para a glicose entrar. Então, se você tem uma quantidade muito grande de insulina na corrente sanguínea, você tem uma quantidade muito grande de glicose sendo consumida, né? Síndrome de Beckwith-Wiedemann, tá? Vou deixar um exercício aqui para os meus alunos, deixa aí no comentário o que é essa síndrome, vamos ver quem vai pesquisar. E tratamento materno com hipoglicemiantes orais e beta-agonistas, tá? Que podem levar aí a uma possível baixa da glicose no recém-nascido no momento do parto. Podem acontecer outras etiologias que podem desencadear isso, que só o médico pediatra depois vai definir.
Em alguns recém-nascidos GIGs, né, chamados GIGs, que são grandes para a idade gestacional, eles também podem gerar hipoglicemia por conta do tamanho corporal, né, e o gasto energético após o nascimento, tá? Isso pode gerar hipoglicemia. Uma outra situação bem rara é a neuroglicopenia, onde existe então uma preferência, né? Uma deficiência da proteína que transporta então a glicose para o cérebro, né? E líquor, levando então a diminuição de glicose a nível cerebral, tá? Só que quem vai conseguir determinar esse tipo de diagnóstico é só o médico pediatra, tá bom? Quais os valores de referência nós temos hoje? Olha que legal, gente. Eu trouxe para vocês aqui duas fontes extremamente seguras que vocês podem confiar como valores de referência. A primeira delas é a Academia Americana de Pediatria, lá em 2011, forneceu valores de referência importantíssimos, e a Sociedade de Endocrinologia Pediátrica em 2015. Então são dois anos muito positivos, muito atuais, que trazem valores de referência muito bons para nós e que nós podemos seguir. Só que nós temos um problema, nós temos que definir aqui. Nós temos duas diferenças. Recém-nascidos que têm algum sintoma associado, que possivelmente pode ser uma hipoglicemia, nós temos que considerar o seguinte, tá? Menor que 40 mg por decilitro nas primeiras 24 horas de vida, tá? Menor que 50 mg por decilitro das 24 a 48 horas e menor que 60 mg por decilitro, após as 48 horas após as 48 horas dessa criança, tá? E os recém-nascidos assintomáticos, aqueles que não tiveram sintoma nenhum, nós fomos lá, verificamos a glicose e descobrimos 25 mg por decilitro nas primeiras 48 horas, ela é considerada hipoglicemia. Olha que legal, 25 mg por decilitro é pouquíssimo, tá? Pouquíssimo. 35 mg por decilitro a partir de 4 a 24 horas, 50 mg por decilitro de 24 a 48 horas e 60 mg por decilitro a partir de 48 horas. Essa tabela é importante para nós, principalmente, porque após o parto, uma criança que sofreu hipoglicemia, nós precisamos ter constante monitoramento dela. Tá? E nós vamos precisar verificar então a glicemia capilar dessa criança constantemente. E qual é o valor de referência que eu devo seguir? Então, se o médico não deixou uma tabela para que a gente possa seguir ali e fazer o recomendado por ele, nós precisamos então ter algum valor de referência. Então essa tabela serve para nós termos como referência e poder avisar o médico então em alguma possibilidade dessas situações. Hoje nós temos a glicemia capilar como sendo o maior recurso utilizado, maior tecnologia hoje utilizada para que a gente possa então, ter o diagnóstico da glicemia baixa, porém nós temos que considerar que em torno de 10 a 15% ela é menor do que a glicose plasmática, do que a glicemia plasmática, ou seja, um exame sanguíneo pode determinar um valor mais acentuado, um valor mais específico para a glicemia capilar, tá? Para isso, então, existe uma triagem, né, ou avaliação periódica que pode ser realizada nos grupos de risco, né, principalmente por conta desses recém-nascidos assintomáticos, mas que tiveram aí um parto de risco, uma situação de pré-natal de risco, alguma coisa nesse sentido. Aqui, então, eu vou deixar para vocês a questão problema, que vocês podem responder aqui nos comentários, tá? Eu vou ler, os meus alunos todos devem responder essa questão problema, tá? Aqui nos comentários, e eu vou avaliar vocês por ali, certo? Quem não for meu aluno e quiser se sentir à vontade de responder ali a pergunta problema, por favor, faça, tá? Eu terei o maior prazer em responder, tá? Então vamos lá, qual é a situação? Nós temos um neonato que ele se encontra na primeira hora de vida, acabou de nascer. Nascido de parto normal, tem uma idade gestacional em torno de 38 semanas e um peso de 3,5 kg. Sem nenhuma intercorrência durante o parto, recebeu todos os cuidados e já está em aleitamento materno dentro da sala de parto, que é recomendado hoje. Os sinais vitais estão todos estáveis,
já apresentou a diurese naturalmente, o mecônio está presente em fralda, né? A mãe afirma que o bebezinho está com sujidade no couro cabeludo e solicita um banho. Fala, nossa, ele está todo sujinho, vocês não podem dar um banho nele? Ao avaliar o neonato, você observa que a sujidade relatada é apenas um resquício de vernix. Exercício para os meus alunos. O que é o vernix? Tá? Então coloca lá no Google o que é vernix e depois você vai lá em vernix e coloca imagens no Google para você verificar então até o que é o vernix como imagem, tá? Como podemos proceder? Qual o tempo após o nascimento eu posso dar um banho nesse neonato? Existe algum tempo determinado para que eu possa dar um banho nesse neonato? E quais são as complicações de eu dar ou não dar o banho nesse momento que a mãe solicitou para mim? Tá? Então essa é a pergunta problema que eu vou deixar para vocês, respondam aqui nos comentários que eu vou avaliar vocês, tá bom? A todos aí que assistiram esse vídeo, deixa uma curtida aqui se gostou, se não gostou também pode deixar seu comentário aí, se tiver alguma dúvida faça pergunta, tá? O que eu vou responder, certo, gente? Então eu vou deixar vocês por aqui, porque vocês têm atividade, tá? Até o próximo vídeo que eu vou deixar aqui no YouTube para vocês. Falou, gente, até mais!